sobre remuneração. Dentro deste tópico, abordaremos também recompensas organizacionais, conceito de remuneração, desenho do sistema de remuneração, o conceito de administração de salários, avaliação e classificação de cargos, remuneração por competência, pesquisas salariais, decorrência dos salários e políticas salariais. Boa noite! Hoje iremos falar um pouquinho sobre recompensas organizacionais. As recompensas organizacionais são benefícios ou incentivos oferecidos por uma organização aos seus colaboradores como forma de reconhecimento pelo trabalho realizado e para motivar um desempenho superior. Essas recompensas podem ser financeiras, como salários, bônus e comissões, ou não financeiras, como reconhecimento público, promoções, benefícios adicionais, por exemplo, planos de saúde, horários flexíveis e oportunidades de desenvolvimento profissional. A ideia é que, ao recompensar os colaboradores de maneira justa e adequada, a organização consegue incentivar comportamentos desejados, aumentar a motivação, melhorar a satisfação no trabalho e, consequentemente, elevar a produtividade e a qualidade do trabalho. As recompensas organizacionais, elas são parte oficial da gestão de recursos humanos, pois ajudam a alinhar os objetivos dos colaboradores com os objetivos estratégicos da organização, criando um ambiente de trabalho mais harmonioso e eficiente. Conceito de remuneração. Então, muitas organizações e empresas costumam investir em seus funcionários para que eles possam cada vez mais dar um bom retorno, para essa organização, para a sua empresa, e isso de certa forma influencia na remuneração. Assim como a própria organização ela pode investir, também muitas vezes o funcionário ele mesmo pode investir nele. Então, fazer cursos voltados para a sua área, ou algo do tipo para se aperfeiçoar cada vez mais, e com base nisso, ele espera sempre um retorno melhor da empresa, inclusive na remuneração, para que seja mais bem gratificado. Então, a remuneração total daquele funcionário é dividida em quatro. É o conjunto desses quatro tipos de remuneração que finalizam na remuneração total daquele colaborador, daquele funcionário. E isso vai variar também de acordo para cada empresa ou cada organização. Cada organização que vai escolher a sua forma de mais dinâmica, e como que ela vai querer retribuir pelo trabalho daquele funcionário. Então, a remuneração básica. A remuneração básica, como já falo, é o salário que o funcionário vai receber no fim do mês. Ou, como eu já falei, de forma mensal ou por hora. Aqui no Brasil temos mais esse costume de receber um salário mensal. O funcionário trabalha o mês inteiro para poder receber. Os incentivos salariais. Os incentivos salariais podem ser as metas, a comissão que aquele funcionário ele vai atingir e vai receber um pouco a mais, prêmios, bonificações, como já falei. Os incentivos não financeiros. Então, os incentivos não financeiros, como o nome já fala, não tem a ver com o monetário em si, mas outras formas. Então, aquele funcionário, ele pode receber em forma de bens ou de viagens, alguma coisa assim que a empresa que ele trabalha pode escolher para beneficiar esse funcionário durante o mês ou então no final. Então, é uma escolha da própria organização. Pode ser viagem, sorteio, algo do tipo que não seja financeiro. E os benefícios. Então, os benefícios, eles vão fechar essa remuneração desse funcionário, que pode ser o seguro de vida, seguro de saúde, vale alimentação, vale transporte, então tudo isso complementa a remuneração desse funcionário. O salário é uma contraprestação pelo trabalho de uma pessoa à organização. Em troca do dinheiro, a pessoa entende a parte de si mesma, de seu esforço por sua vida, comprometendo-se a uma atividade cotidiana e a um padrão de desempenho na organização. Então, os salários também eles podem ser divididos em três: salário por unidade de tempo, salário por resultado e salário por tarefa. O salário por unidade de tempo, como já o próprio nome já fala, é de acordo com o tempo que aquele funcionário vai trabalhar. Então, se
ele trabalha 8 horas diárias, ou 4, ou horas semanais, e no final ele vai receber de acordo com a quantidade de tempo que ele trabalhou. Tem também o salário por resultado, que é aquele funcionário que ele vai receber somente por comissão. Então ele não tem um salário fixo, né, digamos assim. Ele vai receber de acordo com o que ele vender. Isso a organização vai determinar. Então, de acordo com o que a organização determinar, esse funcionário ele vai receber esse salário, que é de acordo com o resultado que ele apresentar, ele vai receber em troca. E tem o salário por tarefa, que é uma junção dos dois outros tipos de salário. Ele tanto vai ter um salário fixo, como um salário por resultado, né? Ele também vai ser comissionado, digamos assim. O desenho do sistema de remuneração na gestão de pessoas, irei falar um pouco sobre ele. O desenho de um sistema de remuneração é um processo complexo que envolve diversas políticas e procedimentos. A criação de um plano de remuneração deve ser cuidadosamente planejada, pois tem grande impacto sobre as pessoas e o desempenho da organização devido aos seus efeitos e consequências. E os critérios básicos para essa construção de um plano de remuneração incluem: primeiro, equilíbrio interno versus o equilíbrio externo. O plano deve ser percebido como justo devido à organização e em comparação com as outras organizações. Equidade. A remuneração deve seguir o princípio da justiça distributiva e competitividade. O plano deve ser competitivo no mercado para atrair e reter talentos. E flexibilidade. Deve ser adaptável às mudanças internas e externas. Transparência. Os critérios e processos devem ser claros e bem comunicados. Sustentabilidade. O plano deve ser financeiramente viável a longo prazo. E motivação. Deve incentivar o desempenho e o desenvolvimento dos colaboradores. Coerência. O plano deve estar alinhado à cultura e os valores da organização. Legalidade. Deve cumprir todas as regulamentações e leis aplicáveis. Boa noite. Vou falar um pouco sobre o conceito de administração de salário. A administração de salário é um conjunto de normas e procedimentos utilizados para estabelecer ou manter estruturas de salários equitativos e justos dentro de uma organização. Como a organização é um conjunto integrado de cargos de diferentes níveis hierárquicos e em diferentes setores de atividades, a administração salarial é um assunto que envolve a organização como um todo e que repercute em todos os níveis e todos os setores dentro de uma organização. Uma estrutura salarial, ela é um conjunto de fatos salariais relacionados com diferentes cargos existentes dentro de uma organização. E para estabelecer e manter essas estruturas salariais equitativas e de forma justas, torna-se necessário estabelecer duas formas de equilíbrio. Temos o equilíbrio interno e o equilíbrio externo. O equilíbrio interno, ele é a consistência interna entre os salários em relação aos cargos dentro da organização e também ele exige uma estrutura salarial justa, balanceada e bem dosada. O equilíbrio externo, ele é a consistência externa de salários em relação aos mesmos cargos de outras organizações dentro do Ministério Trabalhista. O equilíbrio externo ele também exige uma estrutura salarial que é compatível com o mercado. Agora eu vou falar um pouco sobre os objetivos da administração de salários, que é atrair e reter talentos na organização, engajar e desenvolver talentos dentro de uma organização, motivar e alcançar o comprometimento do pessoal, aumentar a produtividade e a qualidade do trabalho, controlar custos laborais, proporcionar tratamento justo e equitativo a todas as pessoas dentro de uma organização, cumprir com a legislação trabalhista, ajudar no alcance dos objetivos organizacionais, proporcionar um ambiente de trabalho amigável e impulsionador, garantir a competitividade e a sustentabilidade da organização, que é a política salarial de parte, que é ajudar a parte a continuar a atrair pessoas criativas e entusiastas que contribuam para o seu sucesso, remunerar com
ocorre a avaliação de cargas. Qual é o principal objetivo da avaliação de cargas? Identificar o valor relativo de cada cargo dentro da organização, garantindo assim uma estrutura salarial justa e competitiva, melhorando a compreensão das responsabilidades e eficiência de cada cargo. Os métodos de avaliação. Os métodos de avaliação, primeiro é o método de escalonamento, classificação dos cargos em ordem crescente de importância, simplicidade na argumentação, porém mais subjetiva. O segundo é o método de classificação, agrupamento de cargos em classes ou categorias com base em suas similaridades, definindo padrões ou descrições para cada classe. Terceiro, método de comparação de fatores. No método de comparação de fatores, há a identificação e comparação de fatores chaves, dentre deles, responsabilidades, habilidades, condição de trabalho e etc. Uso de um sistema de pontuação para determinar o valor relativo dos cargos. Outro método é o método de pontos, a atribuição de pontos a diferentes fatores, como habilidades, esforços, responsabilidades e condição de trabalho, onde há o cálculo do valor total de cada cargo somando pontos atributivos. Fatores considerados na avaliação. Conhecimento e habilidades. Dentro do conhecimento e habilidades, ocorre a educação, experiência e habilidades técnicas requeridas. Nas responsabilidades, grau de responsabilidade gerencial, financeira e impacto organizacional, esforços físicos, mentais e exigidos pelo cargo. Condição de trabalho, ambiente de trabalho e desconfortos associados. Classificação de cargos. Objetivo: estruturar os cargos de maneira que facilite a administração salarial e a progressão de carreira, assegurando que os cargos sejam remunerados de acordo com a sua importância e complexidade. Dentro da classificação de cargos, ocorre um processo de classificação, onde há a descrição de cargos, onde ocorre a elaboração de descrições detalhadas, que incluem as responsabilidades, classificações, habilidades e condições de trabalho para cada cargo. Criação de estruturas de classe, agrupamento de cargos similares em classes ou famílias de cargos, permitindo uma gestão mais eficiente e transparente. Estabelecimento de faixas salariais, onde há definição de faixas salariais para cada classe de cargos, garantindo a equidade interna e competitividade externa. Dentro da classificação há também análise e ajustes contínuos, revisão periódica da descrição de cargos e faixas salariais, para assegurar que permaneçam alinhadas com as mudanças do mercado e na organização. Benefícios destacados por Tiago equidade e transparência, onde promove a justiça interna e externa na remuneração. Motivação e retenção, melhora a satisfação dos colaboradores e reduz a rotatividade. Clareza organizacional, facilita a resolução dos papéis e responsabilidades, contribuindo para a eficácia organizacional. Planejamento de carreira, ajuda na identificação de trajetórias de desenvolvimento e oportunidade de progressão na carreira. Pesquisa salarial. Na pesquisa salarial é uma ferramenta essencial para as empresas que desejam manter a competitividade no mercado de trabalho, garantindo assim a equidade interna e atraindo novos talentos. Ela envolve a coleta e análise de dados sobre as remunerações oferecidas por outras empresas para cargos semelhantes, a seguir aos detalhes das principais aspectos da pesquisa salarial, conforme as melhores práticas de gestão de recursos humanos. Objetivo: competitividade. Garantir que os salários oferecidos pela empresa sejam competitivos em relação ao mercado. Equidade interna, assegurando assim a remuneração que seja justa e equilibrada internamente. Atração e retenção, atrair novos talentos e reter colaboradores atuais, oferecendo pacotes de remuneração atrativos. Planejamento e orçamento, informar decisões de orçamento salarial e planejamento financeiro. Vai. Boa noite, eu faço remuneração por competência. A remuneração por competência é um sistema de pagamento que se baseia nas habilidades, conhecimentos e atitudes que os empregados possuem e aplicam no trabalho, em vez de focar apenas em seus cargos ou funções tradicionais. Elas são 4 características principais da remuneração por competência. Uma delas é foco nas competências, que avaliam as competências específicas que são relevantes e valiosas para a empresa.
2. Desenvolvimento contínuo. Ela incentiva os funcionários a buscar continuamente desenvolvimento de suas habilidades e conhecimentos. A terceira é o alinhamento estratégico. As competências recompensadas são aquelas que contribuem diretamente para a estratégia e objetivos organizacionais, garantindo que os esforços dos funcionários estejam alinhados com as metas da empresa. O 4 é a flexibilidade, que permite uma maior definição de remuneração, pois considera o valor de cada funcionário a agregar à organização além de suas funções formais. Pode mais. Beleza. Bom, falar um pouquinho sobre a decorrência dos salários. Falar um pouco mais sobre o que é o salário. A questão do salário é fundamental para a economia de qualquer sociedade. Eles não apenas representam a principal fonte de renda de um trabalhador, mas ele também desempenha um papel crucial na determinação da qualidade de vida, do consumo e do bem-estar geral. Bom, esta apresentação irá abordar a decorrência dos salários, explorando suas causas, implantações e a importância de uma gestão eficiente na política salarial. Bom, a definição: o salário é a remuneração paga pelo empregador ao empregado em troca de seu trabalho. É uma competência essencial no contrato de trabalho e pode ser constituído de diversas formas, como salário base, benefícios, bônus e até comissões. Bom, falar um pouco sobre os fatores que determinam os salários, como ofertas e demandas, qualificações de experiência, setores e indústrias, localização geográfica e negociação coletiva. Ofertas e demandas é o quê? A oferta Oferta, continua. A oferta e demanda ela é a quantidade de trabalhadores que se disponibilizam e a demanda por mão de obra, que influenciam diretamente nos níveis salariais. Já a qualidade de experiência, trabalhadores mais qualificados e com maior experiência, eles tendem a receber sempre um salário maior, mais alto. Em todos os casos é para ser assim, né? Nem sempre são, mas, enfim. O setor indústria. Alguns setores que pagam mais que o devido e a natureza dos trabalhos, ricos, envolvidos ou exigências específicas que o empregador pode querer ocorrer ao empregado. E localização geográfica é o quê? Regiões com alto custo de vida, geralmente eles oferecem um salário mais elevado para compensar esses custos. Negociação e coletividade é a atuação dos sindicatos e negociações coletivas, que pode influenciar positivamente os salários dos trabalhadores. O impacto dos salários na economia, que a gente pode ver como consumo e demanda, poupança, investimento, distribuição de renda. Bom, o consumo e a demanda, salários mais altos aumentam o poder de compra dos trabalhadores, estimulando o consumo e, consequentemente, a produção, porque é acreditado, quanto mais ganha, mais gasta. Poupança e investimento é uma parcela do salário destinada à poupança, ou seja, a ser guardada, e é um investimento que contribui para o crescimento econômico. E a distribuição de renda, os salários são uma das principais formas de distribuição de renda em uma sociedade, influenciando a desigualdade econômica. E por último, fale um pouco sobre as políticas salariais. Não é por último. Tem outro. Posso continuar aqui? Peraí, deixa eu só. 1, 2, 3, 4. E as políticas salariais, que são os salários mínimos, acordos coletivos, ajustes salariais. Bom, o salário mínimo ele é estabelecido um valor mínimo a ser pago aos trabalhadores, visando garantir um padrão mínimo de vida deles, né? Então, no caso de um povo brasileiro. Os acordos coletivos, negociação entre empregados e sindicato para definir salários e condições de trabalho ao trabalhador. Ajustes salariais são revisões periódicas do salário para corrigir perdas inflacionárias e manter o poder de compra dos trabalhadores. E por último, falarei sobre os desafios e oportunidades na gestão salarial. É o quê? Competitividade, equidade
dos salários é crucial para promover o bem-estar dos trabalhadores, estimular o crescimento econômico e assegurar uma distribuição justa de renda. Políticas salariais bem desenhadas e práticas de uma negociação justa são fundamentais para alcançar esses objetivos. Política salarial. Política salarial é um conjunto de decisões organizacionais, de normas e diretrizes que orientam a administração dos salários na organização e define uma estrutura salarial. Então, na política salarial, aquela empresa, ela vai ser a forma como ela vai se organizar para ter, digamos assim, que um cronograma, entre aspas, de como vai ser esses salários dos seus colaboradores. E a política salarial, ela pode, para a empresa se organizar, ela pode ser dividida nesses tópicos, de forma adequada, né? Que é seguindo os padrões mínimos e necessários que é imposto, né, digamos assim, pelo governo. Então, está com as normas governamentais. Equitativa. Então, quando cada funcionário ele deve ser pago proporcionalmente com o seu esforço, né? Com aquela função que ele desempenha, com o esforço que ele está doando. Então, ele vai ser pago de acordo com o esforço que ele está tendo, né? Balanceada. Quando os salários e os benefícios eles são proporcional às recompensas, né? Aquelas recompensas têm que ser razoáveis para aquele funcionário. A eficácia quanto a custos. Então, os salários eles não podem ser excessivos demais, de acordo com cada função, não pode ser muito excessivo. De forma segura. Então, os salários eles devem ser suficientes, né? No mínimo, devem ser suficientes para cada funcionário, para que ele possa se manter e se satisfazer de acordo com a sua qualidade de vida. De forma incentivadora. Então, os salários eles devem motivar de forma eficaz cada funcionário, para que ele possa trabalhar de uma forma melhor. E aceitável para os funcionários, quando as pessoas compreendem o sistema de salário, elas se sentirem que estão sendo representadas dentro daquele sistema, de acordo com a política que a sua empresa decidir.